O homem de Neandertal é uma espécie prima dos humanos, que surgiu durante um período pré-histórico chamado Pleistoceno Médio, na Europa e no Médio Oriente, há cerca de 400 mil anos. Chegaram a conviver com a espécie humana até extinguirem-se há 28 mil anos. Pesquisas científicas conseguiram desenhar o primeiro esboço do genoma Neandertal em 2010. Depois disso, pesquisadores do Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva sequenciaram mais 18 genomas de 14 sítios arqueológicos diferentes em toda a Eurásia. Os de DNA antigo, onde foram descobertos restos de hominídeos denisovanos, outra espécie prima dos humanos, na famosa caverna de Denisova. No estudo publicado na revista Nature, os pesquisadores relatam os resultados da análise de restos de Neandertal nas cavernas Changiskaya e Okladnikov, que ficam a cerca de 100 quilômetros da caverna Denisova. Os neandertais viveram brevemente nesses locais cerca de 54 mil anos atrás. Os pesquisadores recuperaram o DNA de 17 restos de neandertais, o maior número já sequenciado em um único estudo. Os neandertais das regiões caçavam cavalos, bisões e outros animais que migravam pelos vales dos rios próximos das cavernas. Eles coletavam matéria-prima para suas ferramentas de pedra a dezenas de quilômetros de distância. Dados genéticos mostraram que os neandertais das cavernas Changiskaya e Okladnikov estão mais próximos dos neandertais europeus. Isso também é apoiado pelo material arqueológico. As ferramentas de pedra da caverna Changiskaya são mais semelhantes à chamada cultura micoquiana, conhecida na Alemanha e na Europa Oriental. Os 17 restos vieram de 13 indivíduos neandertais, 7 homens e 6 mulheres, dos quais 8 eram adultos e 5 eram crianças e adolescentes. Ao analisar o DNA mitocondrial, os pesquisadores encontraram várias chamadas heteroplasmias, que são compartilhadas entre os indivíduos. As heteroplasmias são um tipo especial de variante genética que persiste apenas por um pequeno número de gerações. Entre esses restos estavam os de um pai neandertal e sua filha adolescente. Os pesquisadores também encontraram um par de parentes de segundo grau, um menino e uma mulher adulta, talvez uma prima, tia ou avó. A combinação de heteroplasmias e indivíduos relacionados sugere fortemente que os neandertais na caverna Changiskaya devem ter vivido e morrido na mesma época. O fato de estarem vivendo ao mesmo tempo é muito empolgante. Isso significa que eles provavelmente vieram da mesma comunidade social. Então, pela primeira vez, podemos usar a genética para estudar a organização social de uma comunidade neandertal, diz Laurits Skov, primeiro autor do estudo. Outra descoberta impressionante é a diversidade genética extremamente baixa dentro dessa comunidade neandertal, consistente com um tamanho de grupo de 10 a 20 indivíduos. Isso é muito menor do que os registrados para qualquer comunidade humana antiga ou atual, e é mais semelhante ao tamanho dos grupos de espécies ameaçadas à beira da extinção. No entanto, os neandertais não viviam em comunidades completamente isoladas. Ao comparar a diversidade genética no cromossomo Y, que é herdado de pai para filho, com a diversidade do DNA mitocondrial, que é herdado das mães, os pesquisadores puderam responder à pergunta: foram os homens ou as mulheres que se mudaram entre as comunidades? Eles descobriram que a diversidade genética mitocondrial era muito maior do que a diversidade do cromossomo Y.
o que sugere que essas comunidades neandertais estavam ligadas principalmente pela migração feminina. Apesar da proximidade com a caverna Denisova, essas migrações não parecem ter envolvido denisovanos. Os pesquisadores não encontraram evidências de fluxo gênico denisovano nos neandertais Changiskaya nos últimos 20 mil anos antes desses indivíduos viverem. Nosso estudo fornece uma imagem concreta de como uma comunidade neandertal pode ter sido, diz Benjamin Peter, autor do estudo. Isso faz os neandertais parecerem muito mais humanos para mim, concluiu o pesquisador. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias pré-históricas sobre ciências.